Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu queria agradecer a todo mundo que está seguindo a gente aqui no Spotify. Você ajuda o Spotify a entender melhor o algoritmo e distribuir melhor o podcast, fazendo que mais pessoas conheçam. Muito obrigado mesmo. E lembrando que se você quiser apoiar o podcast, você pode ir lá no PicPay ou no Catarse e escolher um dos melhores modos de apoiar o podcast. Lembrando que alguns patrões têm acesso semanalmente a uns episódios exclusivos para eles. É chamado de Submundo Patrões. Então, quando você apoia o podcast, você tem acesso a esses episódios. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Se você quiser entender por que eu deixei o lugar em que eu estava, você realmente terá que ouvir a história toda. Você não vai acreditar, é claro, mas seu ceticismo não significa nada, porque o que eu vi aquela noite no Bayou está comigo até hoje, na minha mente, nos meus pensamentos e às vezes até nos meus sonhos. É como uma memória perturbadora que eu não consigo me livrar. Isso nunca vai desaparecer, pelo menos não enquanto eu viver. Será uma daquelas coisas tão aterrorizantes que ainda estará tão viva em minha mente, mesmo no meu leito de morte. Mas acreditando ou não, eu vou contar a você de qualquer maneira. Se não servir para nada, considere apenas como um aviso, um pedido de cautela, caso você esteja perto do Bayou tarde da noite. Naquela época, eu trabalhava em uma droga de lanchonete. A única coisa pior do que trabalhar em fast food é trabalhar em uma droga de fast food no turno da noite, sozinho. Especialmente quando você mora no coração da área rural de Louisiana. Esse foi o meu caso há alguns anos, na noite em que este evento aconteceu comigo. Durante esse período, morava a alguns quilômetros do restaurante em que trabalhava, e devido à falta de um veículo ou qualquer acesso a um sistema de transporte público, dependia de outras pessoas para minha ida e volta ao trabalho. Uma noite depois de um expediente agitado, fechei a loja e tranquei o restaurante. Quando telefonei para minha carona, ninguém respondeu. Olha só, eu não sou de reclamar, mas não posso deixar de expressar raiva pelo fato de que a pessoa que me levava de um lado para o outro era o meu colega de quarto. Ele tinha um carro, mas não tinha trabalho. E eu era basicamente a única pessoa em nossa casa que pagava o aluguel naquele momento. E naquele dia, aquele babaca teve o descuido de adormecer, me deixando sem outra opção a não ser andar, de novo. Sim, não era a primeira vez que isso acontecia. A primeira vez que aconteceu, levei 1h30 para chegar em casa, e isso andando bem rápido. E para aqueles que nunca estiveram nas regiões rurais de Louisiana, você não tem ideia de como é. Aqui temos o que é chamado de Bayou. É basicamente um pântano com lama espessa, turva, úmida, carregada de sapos, cheio de mosquitos, infestado por jacarés. Um pântano com cheiro ruim, com grama alta e espessa. Basicamente o lixão do lago. Por acaso, eu morava no Bayou, em uma longa estrada de terra, com quase nenhuma luz da rua e pântano espesso nos dois lados da estrada. Não há estradas laterais. E as casas desta rua às vezes são separadas por mais de 1 quilômetro. Não é apenas assustador andar por essa rua à noite, é aterrorizante. Você ouve sons reais e imaginários vindos do Bayou. Animais cantando, coachando, uivando e grunhidos. O farfalhar de folhas e galhos nos arbustos e a água que espirra debaixo deles. Essa é a pior parte. Você pode ouvir o som de algo à espreita nas proximidades, se esgueirando embaixo d'água. Pode ser uma tartaruga, uma cobra ou um jacaré. Nunca se sabe. Você apenas continua andando, com os dentes e as mãos apertadas, esperando que nada se arraste pela grama alta ao seu lado e te pegue na estrada. Ou que nada dê um mergulho na água te dando um susto dos infernos. O som do mergulho faz você quase ficar aterrorizado a ponto de fazer você começar uma maratona de corrida que dura cerca de 3 segundos. Antes de perceber o que era. E então, você fica com o coração batendo tão forte
que o som do seu sangue jorrando nas têmporas o assusta. Estes são os tipos de coisas que acontecem quando você está no bayou. Era isso que eu esperava ansiosamente naquela noite, enquanto meu colega de quarto dormia esparramado no sofá, com a televisão provavelmente sintonizada nas repetições dos Três Patetas. E não fique com a impressão de que eu simplesmente liguei uma vez e desisti. Você pode confiar que o celular dele tinha cerca de 7 chamadas perdidas, 3 mensagens de voz hostis e várias mensagens de texto agressivas. Eu podia imaginar o telefone dele jogado em outro cômodo da casa, vibrando suavemente em minhas tentativas desesperadas de falar com ele enquanto ele roncava. Mas, eventualmente eu desisti, e como não havia outros amigos para contactar, parei no posto de gasolina próximo, peguei uma bebida e comecei a voltar para casa. Você deve entender, os primeiros 30 minutos da minha caminhada não são tão ruins assim. Eu ainda estou na parte mais populosa da cidade, e há luzes da rua, lojas, casas e vários carros passando. Isso é importante. Se houver muitos carros passando, você se sente mais seguro do que quando há poucos carros passando. Porque quando apenas 1 ou 2 carros que passam por você, isso dá mais ou menos 3 minutos entre eles, isso significa que pode haver um psicopata em um desses carros. Eles podem ter tempo suficiente para te matar sem nunca ser pego. Mas se houver muitos carros por perto, pode haver psicopatas passando, mas eles provavelmente não o matarão, porque há muitas pessoas por perto para testemunhar o crime. Pelo menos, esse é o meu raciocínio assustado. Entretanto, nenhum psicopata iria parar ao meu lado enquanto eu andava por essa parte da cidade. Em seguida, chega um momento em minha jornada em que tenho que atravessar vários bairros suburbanos e andar por algumas ruas para chegar onde eu estou indo. E é aqui que as coisas ficam um pouco menos seguras, e eu tenho que ser um pouco mais cauteloso. Há menos tráfego por essas estradas, e você nunca sabe quando algum ladrão ou gangue pode estar em algum terreno ou casa vazia, esperando para mexer com você, ou tentar te chamar para uma briga, ou até mesmo te agredir. Quem sabe, até mesmo só acertar sua cabeça com uma garrafa vazia de licor, como um ritual de iniciação à gangue ou sei lá. Estes são os pensamentos que passam pela minha cabeça enquanto eu ando nessa região, e eles me mantêm alerta, até chegar ao ponto em que as casas se tornam cada vez mais espaçadas, e o bayou começa. É aqui que fica a estrada de terra que leva à minha casa, e era aí que eu estava essa noite, a pé, sozinho. Eu olhei para a estrada estreita. Você só pode ver um pouco antes que tudo desapareça na escuridão enevoada. Fiquei irritado por ter que passar a próxima hora andando até chegar em casa. A raiva tomou conta do medo quando pensei em como tudo isso poderia ser poupado se não fosse pela burrice e descuido do meu colega de quarto. Quando chegasse em casa, eu ia falar umas coisas para ele. Eu, naquele momento, realmente considerei a possibilidade de quebrar a cara daquele maldito. E com esse pensamento em mente, comecei a atravessar a estrada. Quanto mais eu andava, mais escuro ficava, até que nenhuma luz brilhava mais, a não ser as estrelas e uma lasca da lua acima de mim. Em pouco tempo, o som de qualquer veículo era completamente inexistente. Havia apenas eu, a estrada e o bayou. E claro, qualquer outra criatura que habitasse ali. Ouvi os grilos, os sapos e o barulho ocasional dos pássaros. Para evitar o medo, concentrei-me no canto deles e deixei seus sons preocuparem minha mente. Eu assistia meus sapatos pressionarem na terra arenosa enquanto colocava um pé na frente do outro. Contaria meus passos até chegar a 100 e depois começaria novamente. Eu tentei me perder na repetição. Meus sapatos começaram a ficar mais úmidos e senti as solas dos meus pés se tornarem mais úmidas também. Parei de contar para refletir se deveria bater no meu colega de quarto com uma meia molhada. Mas meu pensamento foi interrompido quando, por um momento, percebi que não estava sozinho nessa estrada. Um pânico agudo tomou conta do meu coração e fiquei muito nervoso. A uma longa distância à minha frente, pude discernir a suave silhueta de uma figura. Estava tão longe que eu não sabia dizer se estava indo embora ou vindo na minha direção. Eu congelei e pude sentir o sangue pulsando nas minhas têmporas. Quais eram as chances de ele ser um marginal vagando por essa rua à noite, me esperando para me roubar ou brigar comigo?
Esse foi o pensamento tranquilizador que tive ao tentar me convencer de que estava seguro. Eu tentei manter a calma para não deixar meus pensamentos dominarem minha sanidade. Quero dizer, quem quer que fosse, estava provavelmente tão assustado quanto eu em ver outra pessoa na estrada. Isso é, caso ele já tenha me percebido. Eu não sabia o que fazer. Correr? Havia apenas 2 direções. Continuar andando? Quais eram os riscos? Enquanto estava ali, vi que a figura estava realmente se movendo na minha direção, e sua forma estava se tornando cada vez mais definida. E foi nesse momento que comecei a perceber o quão estranho aquilo se movia. A figura não andava normal, não subia e descia como a aparência de uma pessoa normal enquanto caminhava. O que estava vindo na minha direção parecia ter movimentos curtos, rápidos e bruscos. Eu pude ver como seus membros tremidos se projetavam no seu corpo, e como estava se aproximando rápido. Eu percebi como sua cabeça saía de um pescoço que era mais longo do que qualquer outro pescoço humano deveria ser. E como naquele momento, eu podia agora ouvir fracamente os barulhos que aquilo parecia fazer. O som de sugar, e como aquilo se movia rápido. Em um momento, seu rosto se levantou, e eu pude ver seus olhos brilhando como contas amarelas brilhantes. E como esses grandes olhos redondos se fixaram no meu, me encarando. Eu vi quando ele parou, e quando nós dois ficamos lá imóveis, a alguns metros de distância, olhando um para o outro. De repente, ele soltou o grito mais estranho e desumano que eu já ouvi. Ele gritou violentamente, e o som ressoou através do bairro. E o som dos grilos, sapos e pássaros parou. Tudo havia parado de fazer barulho. E de repente, um estrondo e um zumbido era tudo que podia ser ouvido naquele momento. O estrondo e o zumbido de um motor na nossa frente. Um veículo acelerando em nossa direção. Pneus rolando rápido. A coisa que estava na minha frente se curvou e se virou para ver os faróis acesos em nosso caminho. Ele se arqueou, ficando de 4, apenas parando por um momento para se virar para mim, me olhar direto nos olhos, com seus olhos arregalados, antes de rastejar apressadamente direto para o bairro. O veículo que assustou a coisa foi o carro do meu colega de quarto. Ele não tinha visto aquilo, e o que quer que fosse, eu nunca mais queria vê-lo. Eu me mudei o mais rápido que pude, e desde aquele dia não fui mais no bairro. Mas eu sei que aquilo ainda está lá, apenas esperando para me encontrar em mais uma caminhada noturna. Gostaram da história, seres do submundo? Se vocês puderem, por favor, visitem o YouTube e se inscrevam no canal. Ajuda muito a divulgar o podcast. E se você quiser se tornar um dos patrões, acesse o PicPay ou Catarse e veja o melhor jeito de apoiar o podcast. Lembrando que quando você se torna um dos apoiadores, você tem acesso aos podcasts extras para patrões. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.